Olá, o vídeo de hoje tem como tema aluguel de imóveis residenciais por meio de plataformas que alugam, vendem e administram imóveis. Eu escolhi esse tema por conta de um post específico que eu vou colocar o link aqui, mas não é só por causa dele. Cada vez mais a gente tem visto, e eu já vi aqui no escritório também, problemas relacionados a esse tipo de locação, porque ela traz um pouquinho mais de características, obrigações e direitos que a locação normal. Ah, mas por quê? Porque não envolve só a lei 8.245, que é a lei de locação residencial e não residencial, como também o CDC. Envolve o CDC, porque nós temos, no final das contas, uma plataforma fazendo essa intermediação entre o proprietário do imóvel e aquele futuro inquilino locatário. Pode também ocorrer a venda de um imóvel, mas o foco desse vídeo, baseado nessa história, é a locação. E por que eu escolhi exatamente essa história? Porque ela envolve diversos problemas. Problemas que pode ter sido originado somente pela plataforma, por uma questão de falha na administração dela, ou porque, nesse caso específico, o locador não tenha informado a plataforma e observado as suas obrigações. Não interessa. Existem erros, até por parte do locatário, que eu não sei se é o caso, ela não deixa muito claro no caso dela se isso foi observado ou não. De qualquer forma, mesmo que não tenha sido observado ou que tenha sido observado, isso vale como uma atenção para quando as pessoas vão contratar esse tipo de locação. Então vamos lá, né? Resumo da história, que eu vou deixar o link, no caso do Rios, no Instagram, eu vou colocar na descrição desse vídeo. Essa pessoa veio de uma cidade para São Paulo e alugou um imóvel. Não interessa o tamanho do imóvel, o valor do aluguel, que eu vou colocar aqui vale para todos, mas ela ressalta que, no caso dela, o valor considerável, demonstrando que é um imóvel muito bem localizado, de um tamanho bom. Então, mesmo assim, isso vale para qualquer um, tá? Mas ela ressalta isso por conta até do que envolveu. Ela alugou o imóvel por meio dessa plataforma. Creio eu que não teve uma vistoria antes por ninguém, exatamente porque ela estava vindo de outra cidade, enfim. Ela chega no imóvel, o imóvel está em condições deploráveis, não só de sujeira, mas de estrutura também. E ela resolve, com seu próprio dinheiro, fazer a reforma do imóvel, porque ela vai morar ali. Ela vai morar ali. Certo? E depois, passado pouquíssimo tempo, ela é informada que o imóvel foi vendido e que agora vão ter as visitações, né, do novo proprietário para fazer uma obra, para fazer alguma coisa, né? E ela é obrigada, então, a sair do imóvel e, por fim, ela recebe uma cobrança da plataforma em razão de quebra de contrato. Estou fazendo bem resumido, gente, não entrando em muitos detalhes, porque eu quero pontuar o que nos interessa aqui. E a fofoca mesmo, vocês assistam a publicação dela, até porque ela pede para compartilhar, e eu acho importante unir essas duas situações, né? Ela apresenta o problema e eu estou colocando para vocês o lado jurídico do problema. Relembrando que volta e meia aparecem questionamentos sobre esse tipo de contrato aqui no escritório, então não é, né, um problema pontual, mas um problema recorrente. Então vamos lá. Primeiro ponto. O primeiro ponto aqui, né, eu não sei que tipo de contrato o ex-proprietário do imóvel fez com a plataforma, né, e a questão dela receber as chaves. Primeiro ponto, claro que deveria ter sido visto antes. A gente não sabe como que aconteceu a situação, mas existe um laudo de vistoria. Ele tem que ser expresso, às vezes até com fotos. Isso tem que estar em anexo ao contrato de locação, pouco importa se é plataforma ou não. Muito bem. Passado esse problema, né, para se resguardar não somente na convivência do imóvel, mas também na entrega do imóvel, ela resolve então fazer a obra no imóvel. Primeiro, você tem inquilino que acha que é o contrário, tem que destruir o imóvel que está. O caso não é esse, ela é o lar dela e ela resolveu então fazer de forma
mais agradável, que atenda às necessidades dela possíveis, né? Então vamos lá, primeira coisa, obras, precisa da autorização para realizar as obras. E aí a gente divide essas obras, né, que normalmente se denomina como benfeitorias, em 3 classes: as necessárias, as úteis e as voluntárias. As necessárias e as úteis, elas automaticamente dão o direito de ressarcimento, né, àquele inquilino, àquele locatário, pelas obras que estão sendo feitas, ou porque é necessário, ou porque é útil. Esse ressarcimento normalmente vem na forma de desconto do aluguel, é conversado antes, e esse conversado, leia-se, tem que ser por escrito, da mesma forma que você recebeu o laudo de vistoria do imóvel. Você tem que ter ali também, né, como que está sendo feito esse ressarcimento. Por quê? Porque se o proprietário não ressarce esses valores, esse inquilino, locatário, tem o direito de retenção no imóvel. Significa dizer o quê? Ele permanece no imóvel até receber esse valor. Então, para evitar também esses problemas, normalmente se dá um desconto no aluguel, enfim. Não sei se foi o caso dela, ela não deixa isso muito claro, ela só diz que fez, né? Pagou com seu próprio dinheiro. Ok, problema nenhum. Esse caso da voluntária, qual é o problema dele? Ele está relacionado ao embelezamento, alguma coisa relacionada a um lazer, não é necessário nem útil. É para o quê? É para tornar a sua vida mais agradável dentro daquele seu lar, dentro daquele lugar que você alugou. Então não existe a obrigatoriedade de ressarcir, mas dependendo do que foi feito, esse inquilino locatário, ele pode tirar essa benfeitoria e levar com ele. Isso tem que ver o que o contrato determina, né? Naturalmente, no momento em que se pede a autorização, porque, por exemplo, vou fazer uma piscina. Primeiro, para fazer piscina tem que ter autorização, tem que saber se o imóvel suporta. E segundo, a piscina você não vai tirar, né? Levar embora, né? Então, isso tem que estar muito bem combinado no contrato ou no seu aditivo, se essa ideia vier depois. Então, o primeiro ponto aqui, esse valor que ela gastou, se não me engano foi 12 mil reais, nas obras, eu não sei se ela recebeu esse valor. Se ela não recebeu, ela tem direito ao ressarcimento. Ok. Segundo ponto que ela coloca ali, ela foi comunicada que o imóvel foi vendido, né? Primeiro estava à venda ou depois foi vendido, esse detalhe eu não lembro muito bem. Importa que o imóvel foi vendido. Primeiro ponto que a gente tem que saber aqui, né? Em qualquer contrato de locação, com ou sem plataforma, existe o direito de preferência. Então, se o imóvel está alugado e está para ser alienado, a primeira coisa que se faz é oferecer àquele locatário ou inquilino se ele quer adquirir esse imóvel. Porque se ele quiser adquirir, é ele quem vai adquirir e não um terceiro. É dado um prazo aí, né, de 30 dias para que ele se manifeste. Isso é tudo por escrito, porque eu tenho que consignar, ok? Não sei se isso foi feito para ela, parece que não, parece que pelo prazo muito pequeno que ela teve, ela foi tomada de surpresa. Não sei se foi um problema do proprietário que não informou a plataforma de que estava alienando o bem, ou foi um erro da plataforma que largou para lá e nem quis ver, um problema de administração, mas houve um erro aí. Segundo passo, né? Não quero exercer meu direito de preferência, pode vender para um terceiro. Ok, o imóvel vai ser vendido para o terceiro, automaticamente esse contrato de locação ele vai ser extinto. Pode ser que o terceiro que venha adquirir o imóvel até te queira como inquilino, mas ele vai fazer um novo contrato. Então não adianta, o contrato termina. Não adianta, você vai ter que sair do imóvel. Só que você não sai de um dia para o outro. Você tem um prazo de 90 dias para sair. Tá? E isso tudo que eu tô falando tá valendo para a plataforma. Durante esse período, qualquer visita, quer seja para mostrar o imóvel para algum interessado ou do novo proprietário que quer medir alguma coisa, e não é para quebrar o apartamento, mas quer medir alguma coisa para algum projeto, alguma coisa, isso tem que ser agendado. E aí, de fato, esse locatário ou inquilino, ele é obrigado a receber, tá? Mas ele é obrigado a receber mediante agendamento. Ao que parece, durante a locação dela, ela coloca ali que ela foi obrigada a receber as pessoas, então eu acredito que eram, né, os interessados
pela compra do imóvel, né? Se ela não exerceu o direito de preferência, ela é obrigada a aceitar, desde que tenha agendamento. Agora, se ela não exerceu o direito de preferência, gente, se não foi oferecido para ela a possibilidade de compra desse imóvel, essa venda pode ser inclusive anulada por vício, porque o direito de preferência é sagrado. Acabou, tá? A não ser que tenha alguma coisa no contrato expresso onde a pessoa já exerceu a sua renúncia, e mesmo assim isso é contestável. Por quê? Porque eu já vi situações em que, por exemplo, a pessoa exerce o direito de, faz lá, né, o proprietário apresenta, ó, tô vendendo, a pessoa não exerce o seu direito de preferência, não quero, aí passam-se meses e meses e meses, o imóvel vendido, e a pessoa consegue anular por conta do decurso do tempo. Entendeu? Não, realmente em maio eu não queria comprar, não tinha dinheiro, mas você só vendeu em janeiro do ano seguinte, janeiro do ano seguinte eu tinha dinheiro. Então é uma coisa que não está 100% regulada, só regulou o direito de preferência, mas a forma como ele é exercido não existe, né? Essa previsão legal de forma muito específica. Então é bom que você, de forma recorrente, uma questão de razoabilidade, volta e meia, pergunte para o proprietário se ele mudou de ideia ou quer manter o direito de preferência, principalmente se você achar algum interessado, para evitar justamente a nulidade dessa situação. Não sei se foi o caso dela, mas isso é uma situação que tem que se ver, e como eu falei, não sai de um dia para o outro, tem um prazo aí para desocupar. E aí o terceiro ponto é o que ela fala da questão da multa contratual, que penso eu uma total desorganização da questão da plataforma que ela fala. Por quê? Porque não houve quebra de contrato. Não houve quebra de contrato. Houve a alienação de um bem, que é direito de proprietário, e, consequentemente, a rescisão contratual, porque a venda de um bem automaticamente de um imóvel que o inquilino não exerceu o seu direito de preferência, gera rescisão do contrato. Isso aí não tem jeito, mas não vai gerar multa. A pessoa não deu causa, a pessoa não quebrou. Então, assim, numa situação como essas, né, além das benfeitorias, que ela deve ser indenizada se não foi, com relação à obra que ela fez, a possibilidade de anular essa venda, caso, né, ela não tenha exercido lá o seu direito de preferência, que, ao meu ver, parece que a coisa foi tão absurda que ela nem teve esse direito, né? Me parece que ela entrou e já aconteceu o BO, né? Isso é o que parece, mas tem que olhar com calma, né? E, consequentemente, também essa questão do tempo, né? De se retirar do imóvel e de quanto em quanto tempo tem que ser apresentado esse pedido aí de exercício ou não de direito de preferência. Ainda tem o problema dos danos relacionados à aplicação de uma multa descabida por uma situação que não é dela. E aí a gente tem que lembrar que nessa situação não é só a lei, né, de locação. Existe o CDC. E aí, nesse ponto específico, existe a responsabilidade, não só material como moral, da própria plataforma. Porque está exigindo uma multa que não cabe a ela pagar. Ele que vai exigir a multa se for um erro do proprietário, para que o proprietário resolva. Então vocês vejam como que lei de locação e CDC juntos podem gerar inúmeras nuances. E eu estou falando com base no que ela colocou. Aí teria que analisar também se tem alguma cláusula abusiva no contrato, enfim, um monte de situações ali que eu não estou trazendo porque eu estou só trabalhando com a fala dela. E a fala dela já tem inúmeras consequências jurídicas. Acredito eu, né, que ela já deva estar com um advogado para resolver isso aí, né, dessa situação aí. E volto a dizer, independente de ter sido um erro do proprietário, de ter sido o erro da plataforma, o erro dos dois, todos respondem perante ela por esses danos causados nessa situação concreta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!